Vamos começar fazendo na mão o princípio do algoritmo de ordenação por seleção. Então vamos inventar um vetor qualquer. Vou inventar um vetor fora de ordem, 10, bom, mais ou menos fora de ordem, alguns números vão estar em ordem crescente, 5, menos 1 e 2. Lembrando que a gente quer fazer a ordenação desse vetor em ordem crescente. Então, o princípio fundamental vai ser percorrer todo esse vetor uma vez e olhar e procurar qual é o menor número de todo esse vetor. Então, a gente vai ter um contador em algum lugar, a gente vai ter uma iteração i igual a zero. Esse i igual a zero quer dizer que a gente está procurando quem vai ser o elemento que vai estar na primeira casa do vetor. E aí, para esse valor de i igual a zero, a gente vai procurar qual é o menor valor. Será que é esse? 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 A gente tem que olhar um por um, não tem outro jeito. E a gente vai então confirmar que, depois de percorrer todo o vetor, que o menor valor era esse menos 1. Então, na iteração i igual a zero, a gente vai trocar esse menos 1 de lugar com o elemento que estava na primeira posição, na posição i igual a zero. Então, a gente vai escrever o menos 1 aqui, a gente vai ter trocado os dois elementos de lugar, então o 10 vai vir para cá, mas os demais elementos do vetor vão permanecer do mesmo jeito. Então, a gente vai continuar tendo 20, 5, 10 e 2. E aí a gente vai incrementar o nosso contador, a gente vai passar para a iteração i igual a 1, e na iteração i igual a 1, a gente vai então procurar qual vai ser o elemento que vai vir parar nessa casinha. Lembrando que, obviamente, nessa próxima iteração, o valor do menos 1 já vai estar fixo. Para a gente fazer um algoritmo um pouquinho mais inteligente, a gente não precisa agora percorrer todo o nosso vetor. Da primeira vez a gente percorreu todas as 5 casas dele. Agora a gente vai procurar o menor elemento apenas entre os elementos que não foram organizados ainda. Então, esse nosso loop secundário ele vai ficando cada vez menor. Da primeira vez foram 5 elementos, da segunda vez vão ser 4 elementos. E a gente vai olhar aqui entre esses elementos, o menor de todos é o 2. Então, esse 2 vai vir para essa casinha aqui. Então, o 2 vai trocar com o elemento que está na posição i, e, consequentemente, então, esse 20 vai ser trocado para cá. E os demais elementos permanecem na mesma posição. O 5 que estava aqui, o 10 que estava aqui, permanece na mesma posição. E a gente vai repetindo esse processo, né, da próxima vez. Agora, então, a gente vai olhar para a iteração i igual a 2, e a gente vai procurar quem é o elemento que vai estar aqui. E, obviamente, fazendo só o loop entre esses 3 elementos, depois um loop só entre esses 2 elementos. E aqui, claramente, dá para ver que esse segundo loop vai ficando cada vez menor, à medida que o i progride, o segundo loop vai ficando menor. Então, ideia geral, a gente tem 2 loops. Um loop i, que vai ser a posição em que a gente está colocando o menor elemento encontrado até agora, e um loop j, que é entre os elementos que não foram organizados, procurar quem é o menor entre eles, para posicionar justamente na posição i. Certo? Então, aqui só para escrever a última iteração, esse aqui, a última não, mas a próxima iteração, o menos 1 e o 2 continuariam do mesmo jeito. Eu procurei entre esses 3 quem foi o menor foi o 5. Então, aqui eu nem trocaria nada de lugar, simplesmente o 5 ficaria aqui, e o 10 e o 20 aqui. E aí, bom, aqui o vetor, a gente já deu um pouco de sorte, o vetor já está ordenado, mas a gente prosseguiria da mesma forma, procurando quem é o menor entre eles, para na próxima iteração a gente realmente terminaria sem fazer nenhuma modificação. Então, esse é a forma de fazer na mão o algoritmo de ordenação por inserção. Por seleção, perdão. Ordenação por seleção. Vamos agora passar para a implementação desse algoritmo que a gente acabou de escrever na mão. Esse arquivo
ele já está com algumas coisinhas escritas, é simplesmente uma função que escreve o vetor na tela, é uma função que a gente já escreveu anteriormente, ela percorre o vetor, casinha por casinha, e vai colocando cada um dos elementos com um espaço em branco entre cada elemento. O nosso algoritmo a gente vai ter que escrever uma função para fazer a ordenação por seleção, então eu vou chamar de ordena seleção, que vai operar sobre um vetor e sobre um número inteiro. Aqui eu vou trabalhar com vetores inteiros, mas é só por comodidade, o vetor podia ser de qualquer tipo, enquanto que o tamanho do vetor certamente é um número inteiro, então esse primeiro aqui poderia ser float ou double, mas o segundo com certeza tem que ser int. E a gente vai reproduzir aqui no nosso programa o mesmo exemplo que eu tinha feito na mão. Eu vou precisar também definir essa constante tamanho, então define tamanho, vou fazer com esse exemplo de um vetor de 5 elementos, poderia ser qualquer coisa. Vou usar o mesmo, 10, 20, 5, menos 1 e 2. E o nosso programa vai chamar essa função ordena seleção, que é uma função do tipo void, seleção. Ela é do tipo void, então ela não precisa retornar, ela vai mudar o vetor internamente. E quando a gente terminar de... Eu vou colocar um outro printf antes. Printf vetor ordenado. Eu vou mandar escrever na tela o vetor, nesse momento, vetor e tamanho. Vou copiar essa parte e vou fazer um printf também do vetor inicial, só para a gente deixar um pouco mais claro. Então, eu escrevi o vetor, o coração do programa está aqui, né? A chamada, a função ordena seleção, e, obviamente, a gente tem que agora escrever essa função ordena seleção. Vou copiar o cabeçalho dela. Vamos relembrar o nosso algoritmo. A gente tinha percebido que são necessários 2 contadores. Então é necessário um contador i, que é o contador da posição em que a gente está posicionando a bola da vez, o menor valor encontrado naquele restante do vetor. Então eu preciso de um contador i para isso, e um contador j, que é o que procura esse elemento mínimo. Então certamente eu preciso de contadores i e j. Eu preciso ter uma variável que salva o valor do mínimo. Então, em cada iteração, esse mínimo do vetor restante está mudando. Eu certamente vou precisar de uma variável que salva o mínimo, e ela é do tipo int, porque o meu vetor é do tipo int. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado que eu preciso também salvar a posição em que está esse mínimo. Se vocês prestarem atenção, eu primeiro preciso percorrer todo o vetor para saber que o mínimo estava aqui na posição número 3, na quarta casa, posição número 3. Mas eu só sei que o mínimo estava na posição número 3 quando eu terminei de percorrer o vetor. Então, se eu não tiver uma variável que diz que o mínimo estava na posição 3, eu vou perder essa informação quando o meu loop J terminar. É por isso que eu preciso também de uma variável posição do mínimo, e ela tem que ser do tipo inteiro, certamente, em todos os casos, porque ela é uma posição do vetor, do mesmo jeito que I e J sempre são inteiros também. O nosso for i vai ser um for que percorre todo o vetor, i mais mais. E aí, aqui eu errei, aqui são chaves. Dentro desse for, a gente vai fazer a busca do mínimo no vetor ainda não ordenado. Então, da primeira vez, a gente vai inicializar esse mínimo como sendo 10, mas da segunda vez a gente vai inicializar o mínimo como sendo 20, o mínimo como sendo 5. Então, no caso geral, o mínimo vai ser o vi. E a gente também tem que tomar cuidado para salvar a variável da posição do mínimo, que antes de eu procurar qualquer coisa, a posição do mínimo é a posição i. E aí a gente começa o nosso for j, que é para procurar o mínimo no restante do vetor. Um erro bastante comum seria a gente escrever dessa forma aqui, j igual a 0, j menor do que n, j mais mais. E isso aqui vai dar errado porque eu só posso procurar o mínimo no restante do vetor. Se eu deixasse dessa forma, j igual a 0,
ele sempre ia encontrar o menor de todos os elementos do vetor e não da parte não ordenada. É por isso que o correto é a gente escrever, na verdade, aqui, j começando de i mais 1. Então, o j vai procurar dali para frente, entre aspas. E o que a gente vai fazer? Se a gente encontrou um novo mínimo, se a posição atual é menor do que o mínimo que a gente tinha antes, a gente vai atualizar esse mínimo. Então, o mínimo vai ser o BJ, e a gente vai atualizar também a nova posição do mínimo. A nova posição do mínimo é a casa em que a gente está, é o J. Depois que eu terminei de percorrer todo o vetor, então no final desse for J, é que eu posso fazer a troca, essa operação de troca, da posição I com a posição em que estava o mínimo. Se eu vou fazer uma troca de elemento num vetor, eu vou precisar de uma outra variável, uma variável auxiliar, para fazer uma troca. E aí, isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Essa variável auxiliar para fazer a troca vai receber o valor da casinha original, a casinha original vai receber o mínimo, e aqui a gente vai usar a nossa variável posição do mínimo para saber que é nessa posição que o 10 tem que ir parar. Então, aqui ele tem que receber auxiliar troca. Para fins estéticos, eu vou colocar também a função escreve vetor, só para a gente ir acompanhando o progresso na tela. Aqui, fechando a chave do for i, desse for que está percorrendo a casinha atual, fechando a chave da função, é uma função do tipo void, uma função que não retorna nada. Então, é isso. Se a gente rodar a nossa função, o nosso programa, eu devo ter escrito alguma coisa errada aqui. Claro, eu estou chamando aqui de vetor e internamente ele não chama vetor, ele chama só v, e o tamanho dele é simplesmente n. Então, comparando agora, o vetor inicial era o 10, 20, 5, menos 1 e 2. Aí a gente faz a primeira troca, o menos 1 vem parar aqui. Eu vou, inclusive, mudar aqui o nosso printf para colocar um contador de iterações. Printf, iteração, para a gente saber qual é a iteração em que a gente está. Então, com a iteração 0, a gente vai fazer essa troca do menos 1 com o 10. Depois, na iteração 2, na iteração 1, a gente vai fazer a troca esse 2 que estava marcado aqui vai vir parar nessa casa. Depois o 5 vem para cá. O 10 e o 20 ele vai percorrer só por desencargo de consciência, não daria para ele ter certeza que já estava ordenado. E aí, uma vez que terminou de percorrer o vetor, a gente está escrevendo ele de novo, porque a função main está chamando essa função ordenada. O meu processo retornou qualquer número, porque eu esqueci de escrever aqui na função main o nosso return 0. O programa fica melhor desse jeito, que assim a gente tem certeza que ele terminou com sucesso. Esse é o algoritmo de ordenação por seleção.